E pronto, vamos lá. Vamos à nossa aula, então. Na aula anterior, nós paramos exatamente aqui, as 10 etapas do processo de vendas, né? E aí, agora nós vamos trabalhar um pouquinho essas etapas, ok? Vamos lá? Deixa eu descer esse negócio aqui. Pronto. A preparação. Lembra que eu falei que mais da metade perdem uma possível venda exatamente neste processo, que é na primeira etapa, que é o processo de preparação. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a etapa de preparação. A primeira coisa que você precisa saber, qual é o seu nicho, o seu subnicho de atuação? Você vai falar assim, fala sério. Não, mas isso aí todo mundo já sabe. Não, aí todo mundo já está muito ciente disso. Então, até tá. Porém, o que a maioria não compreende é, quanto mais você ajustar o seu foco, a sua mira, melhor você vai se tornar. Com maior qualidade você vai ter. Por exemplo, eu estou falando de mira, vamos pensar no atirador de elite, né? Vamos pensar no atirador de elite. Por que o atirador de elite ele é tão preciso? Ele não erra um tiro. Ele dá menos tiro do que os outros. Mas o tiro que ele dá é certeiro. Por quê? Porque ele tem uma mira, e a mira dele é muito certa. Quando você tem clareza do seu nicho e que você, dentro do seu grande nicho, tem sempre o subnicho, e às vezes tem um subnicho do subnicho, quando você fala assim, não, eu vou me tornar especialista nisso. Você se torna especialista naquilo, o que acontece? Você é procurado, você se torna referência daquilo. Eu vou dar exemplos. Né? Eu peguei o exemplo, já falei, né, do atirador de elite, mas eu vou dar um outro exemplo, talvez fique mais fácil para você entender. Por exemplo, o médico. O cara se torna médico, né, se forma na faculdade de medicina, e ele se forma médico. Bom, todo mundo é médico, certo? Todo mundo que saiu da faculdade de medicina, se formou na faculdade, pegou o diploma, fez lá, né, o processo todo, é médico. Porém, alguns se tornam especialistas em cardiologia, em endocrinologia, pediatria. É ou não é? Agora vamos lá. Cardiologia. Tem uns que se tornam cirurgião cardiovascular. Outros, é, pediatra, sei lá, falando de cardiologia dentro da pediatria. Entende que quanto mais subnichado ele vai ficando, maior aquele cara vai se tornando mais referência naquilo. Aí você fala, mas isso funciona na medicina. Não, isso funciona em qualquer coisa. Isso funciona em tudo. Então, por isso que é importante você, nessa preparação, você definir isso. E, ó, para definir isso não é só pensar e falar, não. Você tem que escrever. Escreve lá, preparação. Qual é o meu nicho de atuação? Meu nicho de atuação é tanto. Qual subnicho que eu vou atuar? Onde eu quero me tornar especialista? Onde eu quero me tornar expert? Em que eu quero me tornar? O que quando as pessoas falarem o nome daquela coisa, vão lembrar de mim? Então, um subnicho de atuação. Pronto, já fiz, já sei. Bom, meu nicho, meu subnicho é esse. Então, eu vou ser médico, que é um nicho, grande nicho. Eu vou ser cirurgião cardiovascular. Ponto. Esse é o meu subnicho do subnicho. Agora, quem vai ser o meu cliente ideal? Aí você fala assim, nossa, mas tem que saber quem vai ser o cliente? Sim, você precisa saber se o teu cliente, se ele tem uma faixa etária de idade, se o teu cliente, se ele vai de 0 a 100 anos, se a pessoa respira, ele é seu cliente. Tem gente que fala assim, não, respirou é meu cliente. Então, é muito amplo. Se você ajustar e pegar uma faixa etária, você vai ser muito mais você vai ser muito mais lembrado pelaquela faixa etária do que se você for querer atender todo mundo. Mesmo que você possa atender todo mundo. Mas você pode criar uma definição para criar um cliente ideal. Então, beleza.
O teu cliente ideal precisa ter idade, sexo, pode ser ambos os sexos, não tem problema, mas se for um produto 90% feminino, então o teu cliente é feminino. E ó, não precisa ter medo de você escrever lá que o meu cliente é feminino, que mesmo que o homem possa fazer, que o homem nunca vai fazer. Faz. Só que, por que você precisa definir isso então? Para que você tenha uma comunicação melhor, mais assertiva. Que você acerte de cheio, entende? Então, teu cliente precisa ter idade, sexo, ele pode ter, em alguns casos, opção, orientação política ou orientação religiosa, mas tá tudo bem se for para ambos, não faz mal, ser indiferente. Agora, o teu cliente precisa ter, ele precisa ter uma identidade, uma identificação. Aí você fala, mas como assim identificação? Sim, você precisa falar assim, ó, meu cliente é mulher de. Entende? Você precisa criar uma frase, um texto que defina o seu cliente, uma identificação. Meu cliente é mulher de 20 a 40 anos. Entende? Você precisa ter uma descrição. Mulher que está insatisfeita com isso ou com aquilo. Mulher que deseja isso ou aquilo. Você precisa criar isso. Um slogan. Um slogan. Ela precisa ser identificada por isso daí. Depois de fazer isso, você já vai ter um nicho, subnicho, você vai ter a definição do seu cliente, quem é o seu cliente ideal. Você vai falar, nossa, esse é meu cliente ideal. Cara, não tem como, né? Eu vou falar com ela, com ele, esse é meu cliente. Está definido, está certinho. Agora, você precisa saber qual é a transformação que o seu produto vai gerar na vida daquela pessoa, vai entregar para aquela pessoa. Qual é a transformação? Sim, você precisa definir, você precisa saber quais são as dores daquela pessoa. Então você precisa saber também quais são as dores daquela pessoa. Você precisa saber qual é o desejo daquela pessoa, qual o sonho daquela pessoa. E a transformação, ela precisa matar a dor ou realizar um desejo daquela pessoa. Olha só, que legal. Vamos pensar no médico de novo? Né? Eu ajudo, ou eu, né, realizo, ou eu ajudo pessoas, né, que têm problema de cardiovascular de 20 a 30 anos a ter uma vida mais saudável. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: eu ajudo pessoas de 20 a 40 anos a não só ver os filhos crescerem, mas poder brincar com eles. Olha que frase linda, né? Viu? É isso. Quando a pessoa tem uma frase que identifica, o que vai acontecer isso? O seu possível cliente, aqui nós estamos criando uma definição de um cliente ideal, de um possível cliente, né? A gente pode chamar de possível cliente, de persona, pode chamar de avatar. Aí no mercado você vai ouvir essas frases, essas palavras, né? Definindo essa mesma coisa aqui, ó. Persona, avatar, não importa, tá bom? Como você vai chamar. Eu vou chamar de avatar, porque é assim que eu chamo, é assim que eu gosto de chamar, tá? Então, definir o nosso avatar. Quando você define essa transformação que o seu produto vai entregar para o seu cliente, o seu avatar, o que acontece? Quando o seu avatar, que é a pessoa que tem aquela dor ou tem aquele desejo, quando ele lê, ele vai falar, é para mim. Entende por que essa preparação é extremamente importante? Olha que isso aqui, ó, você nem foi para o campo de batalha ainda, você está preparando o terreno. E aí pronto, você precisa, né? Falei lá qual a transformação que o seu produto entrega. Beleza, agora você precisa criar uma frase, igual eu falei agora. Né? Ajudo pessoas, homens, né? Homens e mulheres, vamos falar, de 20 a 40 anos a não só ver os filhos crescer, mas poder brincar com eles. Olha só que legal. Você cria uma frase que define essa transformação. E quando você cria essa frase, ponto. Você tem algo assim muito definido. Você fala, caramba! E agora, as suas ferramentas que você vai trabalhar. Como assim, ferramenta de trabalho? Sim,
onde você vai mostrar isso? Aí sim, entra o seu Instagram, teu Facebook, entra o seu YouTube, se você não tem YouTube, né? Mas Instagram e Facebook, principalmente, são as duas ferramentas essenciais. Isso precisa estar escrito no teu Facebook, no teu Instagram. A pessoa tem que olhar e identificar logo, sabe? Essa preparação é para você entrar em campo de batalha, mas a pessoa precisa, assim que ela abrir o teu Instagram, de curiosidade, ela precisa ver isso daí e identificar logo. Ok? Captação. 2, captação. Lembra lá? Deixa eu tirar isso aqui também. Vai atrapalhar um pouquinho. Vou deixar aqui. Deixa aqui, né? Captação. É, tipos de captação, né? Ou, ou por onde, né? Instagram, por onde você pode captar, por onde você pode atrair seu cliente. Lembra que eu falei que muita gente pula a etapa da preparação e já vai logo para a captação? E ó, às vezes se você pular a etapa da preparação, aquela etapa anterior e pular para aqui, você vai até captar. Só que você vai captar, lembra? Aleatoriamente, de qualquer maneira, você não vai ser o sniper, você não vai ser o atirador de elite que vai certo no alvo, né? Então, você vai captar por onde? Como? Através do Instagram, através do seu Instagram, você vai começar a captar grupos de Facebook local da tua região, você vai postar lá, você vai, né? Indicações, né, de tudo que você pode imaginar, tráfego pago e orgânico, rádio e televisão local. Ainda existe. Rádio e televisão local, jornais locais, regionais, né? Porque tem jornal municipal, tem jornal regional, depende da tua região onde você estiver. Panfletos, o famoso, velho e famoso panfleto, e fica lá aquela pessoal entregando panfleto no sinal. Esses são os tipos, tá? Não tô dizendo, aqui eu não estou definindo o que é melhor e o que é pior, tá? Por enquanto eu não estou definindo isso aqui. Não estou dizendo para você, faz isso aqui que é melhor do que isso aqui. Não, estou dizendo que são os tipos que existem. Você pode usar panfletos, parcerias com youtubers, parcerias com outros profissionais da sua região, propaganda em comércios locais e outdoors. Beleza? Canal de contato com essas pessoas. Página, com captura de e-mail, né? Direto no WhatsApp, 1 a 1. Esse é o mais usado, tá? Só para você saber. Grupos de WhatsApp. Você cria grupo, você cria, né? Você envia, né, mensagem para grupos. Pesquisa com retenção. Como se pesquisa? Você cria uma pesquisa no Google Formulário, manda, e a pessoa clica lá, você bota lá no teu link, né, no teu Instagram, através dos tipos de captação. A pessoa clica naquele link, vai para uma pesquisa, a pessoa responde uma pequena pesquisa, e aí ali você retém o número do celular ou o e-mail dela, ou os dois, né? Através de lista de espera. Às vezes você tem um produto que as pessoas procuram, você pode, aí às vezes você não pode atender agora, você fala, mas eu estou criando uma lista de espera para a próxima semana, para o próximo mês, não importa. Bom, esse é o canal que você vai entrar em contato. E aí, é claro, através da lista de espera, você vai lá e conversa com as pessoas. Certo? É... Isso aqui. 3, análise de mercado. Lembra? Lembra que eu estou fazendo, estou discorrendo aquilo tudo, nós já vimos lá. 3 é análise de mercado. A análise de mercado é muito importante, extremamente importante. Por quê? Você precisa identificar quem são os seus concorrentes direto. Quem concorre com você direto no teu negócio. Lembra que eu falei dos concorrentes anteriormente? E ó, toma muito cuidado, porque você pode estar preocupado com um concorrente que não é seu concorrente.
E você pode estar menosprezando o concorrente, que é seu concorrente, mas que você não acha que é. Porque você se sente ou bom demais ou ruim demais. E aí, porque ó, uma coisa é eu me sentir. Eu me sinto bom, eu sou o cara. Outra coisa é eu ser realmente o cara. Entende? Isso é diferente. Então tem que tomar cuidado com isso. Fica atento com isso aí. Bom, ticket médio dos seus concorrentes. Lembra? Lembra que eu falei disso lá na roda, lá, na aula anterior? Ticket médios. Qual é o ticket médio dos seus concorrentes? Quanto eles cobram por aí? Ah, então eu tenho que manter aquele ticket? Não, mas você precisa saber. Você precisa ter. Você precisa entender o que está acontecendo nos seus concorrentes. Você precisa estudar eles. Você precisa estudar seus concorrentes. Olha, você não precisa ser. Você não é que não precisa, você não pode se comparar aos seus concorrentes. Não estou dizendo para você fazer isso. Entenda, isso aqui não é comparação. Isso aqui é análise de mercado. Você precisa analisar o mercado, entender o mercado, conhecer o mercado. Não estou dizendo para você se comparar, tá? Pelo amor de Deus. Que alguém pode ouvir essa aula, assistir essa aula e falar assim, mas lá aquele youtuber que eu sigo lá fala que não pode se comparar com ninguém. Você está mandando me comparar? Não estou dizendo para você comparar. E não pode mesmo. Que a comparação te leva à alienação. Ponto. Comparação igual alienação. Certo? Mas você precisa entender, se conhecer o mercado. Você precisa saber qual é o ticket médio desses concorrentes que você tem. Não estou dizendo para você saber o ticket médio que você tem que botar o mesmo preço que eles, não. Não é nada disso. Mas você precisa saber. Tá certo? A quantidade de concorrente que tem, você precisa saber. Você está entrando no mercado, você precisa saber. Não, aqui no meu mercado eu tenho 100 pessoas, 100 profissionais da área, mas que são meus concorrentes de verdade mesmo, que concorrem comigo, são 10. E os 10, o ticket médio varia de, exemplo, tá? De 1.000 a 2.000. Ponto. Você sabe, né? Desculpa. Mas vamos lá. Continuando. Ainda na análise, você precisa saber quais são os seus possíveis clientes. Onde estão os seus possíveis clientes? Bairros, condomínios. Qual é a renda média desses clientes? A renda média pessoal e familiar. Você precisa entender um pouco do teu cliente, do teu possível cliente. Lembra do estudo lá primeiro, na análise lá? Na preparação, na análise não, na preparação? Você precisa entender um pouco disso aí. E você vai conhecendo, você vai aprendendo um pouco do seu cliente também ao longo do processo. Você entra, né? Você entra na jornada, você vai conhecendo o teu cliente. Aquela primeira preparação que você faz lá é para você entrar não entrar assim sem perdido, né? Igual segue em tiroteio. Mas ao longo do processo você precisa ir fazendo isso aqui. Essa análise de mercado ela é feita com frequência, tá? Não é feita uma única vez, não. Lugares que seus clientes frequentam, seus possíveis clientes frequentam, bares, restaurantes, academia, loja, etc. Você precisa saber por onde essas pessoas circulam aí na sua região, na sua cidade. Você precisa saber no seu bairro, você precisa entender um pouco mais sobre ele, o jeito dele, a mania deles, tá certo? E você precisa saber também se existe quais são os seus concorrentes indiretos, outros de áreas correlatas. Que isso, né? A pessoa às vezes, uma vez eu falei isso, a pessoa, mas o que é concorrente indireto? Para mim não existe, eu não conheço, eu não sei o que é concorrente indireto. Áreas correlatas, não sei nem o que é isso. Vou explicar para você de forma simples. Imagina que você tem uma pizzaria. Só um exemplo, tá? Uma pizzaria. Imagina o dono de uma pizzaria. O concorrente dele é só pizzaria? Direto, sim. Indireto é barzinhos, né, que servem porções, hamburguerias, são concorrentes indiretos. Porque o mesmo cliente que vai na pizzaria, que come a pizza, ele também pode ir lá e comer o hambúrguer. Então, existe um concorrente indireto ali. O direto é a pizzaria, que é o direto, mas existem os indiretos. Beleza?
áreas correlatas, alimentação ali, tá certo? 4, a abordagem. Presta atenção aqui, ó. 2 tipos de abordagem que existe. Uma, a ativa. O que é a abordagem ativa? Quando você busca o cliente. Quando você vai até o cliente. E a passiva, quando você é procurado pelo cliente. E ó, se o teu negócio ele é um negócio que vive de abordagem passiva, você está fadado ao fracasso a médio e longo prazo. Se você não treinar a abordagem ativa, você está fadado ao fracasso. E tem, dentro da ativa e da passiva, tem várias nuances aí, tem várias ramificações. Por quê? Porque tem aquele momento em que é ativa, mas assim, é ativo que você vai até o cliente, mas você só vende o que o cliente quer, o que ele pede. A gente chama de ativa passiva. Ela é ativa, mas ela é passiva, porque você chega no cliente, você vai até o cliente, você busca o cliente, beleza, tá tudo certo, ativa. Mas quando chega lá, só vende o que ele quer. E tem aquela ativa que é assim, que você vai até o cliente, você busca o cliente já tem mais ou menos o que ele quer, né, ele fala o que ele quer, mas você desenvolve a venda com ele. E, às vezes, em alguns casos, vende muito mais do que só o que ele queria. Porque você vai, né, trabalhando ele outras possibilidades que talvez ele nem pensava. Venda ativa, ativa. Entendeu? E na passiva é a mesma coisa. Tem a passiva que você. Um exemplo de passiva é quem trabalha no balcão, por exemplo. Você é procurado pelo cliente, o cliente chega, e tem a passiva, aquela que o cliente chega e fala assim: eu quero um exemplo. Quem trabalha numa loja de roupa, eu quero uma calça. Ah, beleza, uma calça, toma a calça. Ah, obrigado, quanto que é a calça? Sei lá, não sei quanto custa uma calça, 100, R$ 200, R$ 200, bom, beleza, obrigado, dinheiro para cá, cartão para cá. Tá certo, tá certo. Você fez a venda, fiz a venda. Mas foi uma venda passiva, passiva. Você vendeu. Agora, tem a passiva ativa, que é o cliente chega na loja e te pergunta: ah, eu quero comprar uma calça. Você fala: beleza, qual calça você quer e tal. Apresenta as calças, mostra a calça e tal, não sei o quê. Olha, essa calça combina muito bem com o cinto. Você já tem um cinto? Olha só, esse cinto que combina muito bem. Ai, que legal, pô, legal, não tem um cinto. O meu cinto está muito velho. Ah, beleza, então não, você não vai botar uma calça nova no cinto velho, não, um cinto velho na calça nova e tal. Aí você já vende, você já desenvolve a venda com ele, você vende o cinto. Aí você vendeu o cinto, você fala assim: olha, o senhor, e a camisa? O senhor já tem uma camisa comigo, então, não sei o quê. Você começa a trabalhar outras vendas. Aí a chance de você vender mais, aumentar o ticket médio com o seu cliente, é muito maior, porque você faz uma venda ativa. Entende? Então, o ativo ele pode ser passivo e o passivo pode ser ativo também. Fica atento nisso daí. Essa abordagem é muito importante. Lembra que eu falei que na abordagem, muito mais de 90% das vendas são perdidas na abordagem? É isso aí. Agora, 5. Lembra lá da 5? A qualificação. Identificar as necessidades do cliente. Ó, dor do cliente, desejo do cliente e as objeções do cliente. Você precisa ter uma lista de dor do seu cliente. O que é dor do cliente? Dor do cliente é os medos, as dúvidas, entendeu? Isso é dor. Dúvida, não, dúvida é a objeção, né? Mas o medo dele. O medo dele. O desejo do cliente. Você precisa saber qual é o desejo do cliente. Você precisa entender o desejo do cliente. Você precisa começar a vender sonhos para ele. E aí, quando você começa a fazer isso, a probabilidade de você atender bem e vender muito mais para o seu cliente é muito maior. Porque você já sabe a dor. Ou melhor, você sabe as principais dores. Mas na medida em que ele chega, que você começa a atender, você começa a identificar outras. Você pode ir lá e anotar, inclusive, catalogar, inclusive. Né? Dor do cliente, desejo do cliente, a objeção do cliente. Ok? Bom, a aula 2, né, essa segunda aula dessa jornada aqui, ela vai parar aqui.
número 5. Por quê? Porque é grande, né? E não adianta a gente ter uma aula tão extensa falando do assunto, sendo que depois você vai acabar se perdendo. O que eu aconselho? Que você volte essa aula, reassista, anote tudo, faça as anotações, vê onde você está errando, vê onde você está acertando, vê o que você precisa melhorar até aqui, até a qualificação e identificação das necessidades do cliente, para a gente seguir para a próxima aula. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.